Olá, Bruno. Bom dia, Bom só dia. me ouve? Opa, vamos lá. Interromper. Pronto. Oi, Bruno. Quando eu entro e eu vejo que a pessoa não tá, põe uma vinhetinha pra acordar, pra chamar. Ó, tô aqui. Ah, tranquilo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem? E você tá bem? Família, saúde, física, mental? Que hoje eu acho que a gente precisa cuidar muito da saúde mental, né, Bruno? Senão a gente fica louco, né? Fica com depressão, ansiedade. O mundo tá muito maluco, as pessoas agressivas, uma cobrança o tempo todo, não é isso? Sem dúvida, é algo bem importante mesmo. É, precisamos cuidar, Bruno. Já tive dias melhores, mas eu tô bem sim. É, tenta pensar positivo pensa assim também, tudo é resolvível. O que não é resolvível? A vida. Quando acabar a vida, acabou. Mas de resto, Sim, se a gente errar, pede desculpas, se a gente errou, foi sem querer, e vambora, vamos consertar, né? Vambora. sem dúvida. No mais que o professor Sempre pensar. ganha um amigo aqui, fica à vontade, quero te ajudar. Pode falar do seu jeito, eu vou te ajudar, vou te orientando, vou te guiar. Tá ok. A minha questão, na verdade, eu até procurei o esquema por causa dos seus vídeos na internet, né? Que Eu sou um legal, especialista em diário. que Eu já legal. tinha visto alguns vídeos no YouTube e tal, apesar de não ser da área do direito, eu sempre tive algum interesse nesse tema. Ô Bruno, e eu sempre E a minha falo, questão. viu? Eu falo que não dá para fugir do direito imobiliário, né? Tem direito consumidor, porque você mora num Sim. lugar, você mora alugado, ou você entrou, ou você comprou, não tem jeito, né? É, sem dúvida. Eu acho que pelo menos uma vez na vida alguém ainda vai passar por alguma questão que envolve direito imobiliário, né? É, Não é tem como verdade. fugir disso. Não tem como fugir. É, a minha questão envolve um financiamento bancário, né? Uma alienação fiduciária. O que ocorreu, né? Eu adquiri uma casa aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, e na época eu precisava de financiamento para conseguir adquirir essa casa. Só que o grande detalhe é que essa casa ela não é averbada. A construção ela não está averbada na matrícula do imóvel porque a casa não tem habite. O que é algo relativamente comum aqui em Brasília, principalmente em região de condomínios, nas casas. Essa região mesmo a qual eu estou me referindo, a maior parte das casas não tem habite. Porque o processo aqui é um pouco complicado, Eu é um pouco sei, burocrático. eu tenho várias ações aí e dou muita aula aí, então eu tenho muitos alunos, então eu faço muita mentoria. Inclusive tem bairros famosos aí, né? Sim, Sobre regularização, Planaltino também, né? Então sim. tem muito lugar, Então é uma questão, decisões diretas aí, verdade. sim, é uma questão relativamente comum. É, é, existe uma escritura, assim, o lote em si ele é escriturado, né? Ele é regularizado o lote, só que a edificação ela não é averbada. E na época eu dependia de financiamento bancário para conseguir adquirir essa casa a qual eu me interessei. O problema é que todos os bancos que eu procurei, inclusive o banco que eu preferia financiar, que era a Caixa, não aceitou o financiamento, liberar o financiamento, por conta do fato de a edificação, é uma edificação de 400 metros quadrados mais ou menos, ela não está com habites, não está averbada na matrícula do imóvel. Porém, tem um banco aqui de Brasília, ele libera muito financiamento imobiliário aqui, que é o BRB, é o Banco de Brasília. Esse banco, diferentemente dos outros, ele aceitou financiar o lote. Assim, ele financiou o lote desconsiderando a edificação. Né? O que ocorreu no dia? O engenheiro veio aqui, ele viu que tinha uma construção, já uma construção bem significativa, só que, como pelas regras do banco, ele poderia avaliar apenas o lote. Então, ele simplesmente desconsiderou que existia uma construção, né? E ele avaliou, para fins de aceitação como garantia, o lote, e todo o financiamento foi feito como se existisse apenas um lote, né? Essa edificação ela não foi considerada no financiamento. Inclusive, é uma linha de crédito que eles oferecem que é diferente da linha de crédito para financiamento residencial normal. O prazo é menor, as taxas de juros são um pouco maiores, mas é algo que, principalmente aqui na região, muita gente vinha fazendo, né? Que é justamente, como os lotes aqui são relativamente caros,
acabava que pelo valor do lote você conseguia ainda pegar aí, sei lá, 60% do valor do imóvel total. Já tinha aquele valor de mercado, mesmo imóvel irregular, né? Já tinha, não, já tem, né? Sim, tem bastante valor de mercado. O problema é que, por questões pessoais, mesmo, de algumas questões de problemas de saúde na família, outras questões financeiras, eu me encontro hoje numa situação em que eu estou inadimplente em 2 parcelas do financiamento. Eles ainda não me notificaram para purgar a mora. Porém, eu estou numa situação hoje em que eu não tenho condições de manter esse financiamento, né? E aí, eu comecei a ver quais são as minhas alternativas, né? Então, assim, a minha grande dúvida hoje, e é por isso que eu estou procurando uma orientação jurídica, até mesmo para decidir que tipo de estratégia eu vou tomar nessa situação, óbvio que o banco não vai, eu tenho certeza absoluta que o banco não vai querer me indenizar pelo que está construído. Assim, ele vai tomar, se vier a acontecer de ir a leilão e ir para um leilão extrajudicial, o banco simplesmente vai leiloar e pronto, né? Agora a questão seria, juridicamente, assim, se haveria alguma possibilidade de o banco indenizar a construção. Assim, como é que ficaria essa questão? Porque ele financiou um lote, ele pegou um lote como garantia, porém nesse lote já havia uma construção, né? Não foi algo que nós construímos depois do financiamento, é algo que já existe há mais de anos aqui, né? A minha dúvida mesmo seria como é que ficaria juridicamente, se haveria alguma possibilidade de levar em conta essa questão do valor do que está edificado. Bruno, com muito carinho, eu vou te explicar tudo. Eu já vi que você é muito inteligente, até pela forma que você fala. Já vi que você também andou, talvez assistindo minhas aulas também, você já tem noção, legal. Mas eu quero te orientar para você saber tudo que pode acontecer para você tomar o melhor caminho. Quando nós compramos um imóvel na planta, né, ou direto com a construtora, incorporadora, ou tem instituição financeira no meio, deixamos de pagar, houve a quebra do contrato. Então, o outro lado pode fazer uma ação de rescisão de contrato acumulada com cobrança, ou ainda reintegração de posse, né? Isso é comum, isso pode acontecer. Quando nós falamos de financiamento imobiliário, o banco é terrível, o banco não quer ganhar dinheiro, ele quer rapidez, quer liquidez. Então, construtor, incorporador e construtora, normalmente eles fazem isso. Ação de rescisão de contrato e integração de posse. Quando nós falamos de banco, é diferente. O banco ele usa, inclusive, a alienação fiduciária como o principal instrumento de financiamento. Então, ele faz a convalidação da propriedade quando ele notifica e ele faz o uso do leilão extrajudicial. Se alguém arremata nesse leilão extrajudicial, essa pessoa vai pedir para você sair. Se não sair, faz a ação de emissão da posse com tutela antecipada. Então, a ideia, né, na quebra do contrato de compra e venda é essa. Incorporadora, construtora, rescisão de contrato, ou rescisão com reintegração, ou muitas vezes eles fazem a execução, depois faz a reintegração por fora. A execução para receber rápido, porque pede penhora online. Falou em banco, a estratégia é diferente. Vai para leilão, se alguém arrematar, faz emissão de posse. Hoje, o que você pode fazer com muito carinho? Quando nós somos processados, nós saímos meio pela porta dos fundos, né? Então, se você entender que tem tese para isso, você pode tentar fazer algumas ações. Fica à vontade, acho que o seu celular tocou aí. Opa, tá ouvindo? Não? Desculpa. Imagina, Bruno, fica tranquilo, isso aí tem um amigo aqui. O que você pode fazer, Bruno? Algumas estratégias, né? A primeira estratégia seria você, talvez, antes de tudo, propor uma ação de rescisão de contrato. Talvez você não conseguiu pagar, claro que tem questões pessoais, desemprego, países, a gente sabe, faz parte da vida. E você vai dar tudo certo na tua vida, que você tem energia boa, vai dar tudo certo. Você já vai dar a volta por cima logo logo. Mas você pode alegar um vício oculto. Então, comprou um imóvel, mas o imóvel não bate sol, o imóvel contaminado, um exemplo, tá? Hipotético, né? Mas o vício oculto, você se sentiu enganado em algum momento, em alguma coisa. Às vezes tem, às vezes não tem. Se tem, é interessante porque dá para pedir rescisão de contrato. Ou você foi induzido a erro. Às vezes um corretor, uma corretora, o próprio vendedor, aqui você vai pagar com facilidade, vai dar tudo certo. Então, se você foi induzido a erro, também é um motivo para você pedir
a rescisão do contrato? Porque você foi induzido a erro, mesmo com os cálculos do que você ganhava, você não está conseguindo pagar em virtude de um cálculo, né, de uma simulação errada. O financiamento imobiliário não pode compreender mais que 30% da sua renda. Então, talvez forçaram isso para te vender, né, sabendo mesmo que ultrapassasse disso, né, 50% da renda, e te empurraram, porque querem vender. Isso é induzimento a erro, e o induzimento a erro também é um motivo para pedir rescisão. Então, a ação de rescisão de contrato, quando é proposta por você, é interessante porque você se antecipa a ação de rescisão de contrato que é proposta pela consultora, incorporadora, ou uma emissão de posse, e você, nessa ação, você pede devolução da jurisprudência. A jurisprudência fala de 70%, 80%, em alguns casos, né, exceções até 100%. Seria uma saída também. Isso é interessante. Outras ações interessantes que existem no mercado para a gente usar no meio jurídico é a ação de exigir contas. Olha, eu deixei de pagar, mas eu não sei mais o que eu estou devendo, eu não sei mais o que eu paguei. Então você faz uma ação de exigir contas para obrigar o banco a apresentar o que você pagou e o que você deve. Também é uma outra ação utilizada, mas é muito café com leite, não vai resolver seu problema diretamente. Tem a ação de perdas e danos. Perdas e danos é uma ação que você faz contra o banco para provar que tem juros abusivos, taxas abusivas. Mas uma ação, Bruno, com muito carinho, também não vai suprir seu problema, porque é uma ação que quando o judiciário condena a pagar a indenização, vai condenar 10 mil reais, 8 mil reais. E 10 mil reais, claro que é dinheiro, mas não vai resolver tua vida, né? E você vai gastar dinheiro com a ação. Às vezes o que você gastou, o que você ganha, deu na mesma. Então é complicado. Existe a ação revisional. Ação revisional para você rever o contrato. Essa ação é perigosíssima, porque a revisional, normalmente o banco recorre. Se você ganhar, você vai ganhar em terceiro grau. E o pior de tudo, se você perder, você arrumou uma sarna para se coçar, porque tem sucumbência. Então, tem 4 ações usadas nesse meio. Algumas são muito traiçoeiras, né, Bruno? E o meu medo, porque eu não quero você como cliente, eu prefiro que você ganhe amizade. Falar, professor Júlio, lá em São Paulo, eu ganhei um amigo aqui. Eu prefiro muito mais isso te vender um serviço jurídico infrutífero. E é muito fácil você cair na boca do leão, né? Eu falo boca do leão para os alunos, dão risada. Mas quem é vendedor, pega um advogado, uma advogada que não é honesto o suficiente, quer vender serviço, ele vai falar para você, vamos fazer uma revisional para provar juros abusivos, taxas abusivas. É muito comum isso, né? Inclusive, Bruno, eu ia te falar, na televisão tem. Na televisão, nas rádios, tem, ligue já, nós vamos reduzir os juros do carro, né? Do financiamento do veículo, do empréstimo, do financiamento de imóvel. E a maioria dessas empresas, Bruno, são golpistas, né? Eles vivem do quê? Eles vivem das migalhas que as pessoas pagam. Cobra lá 5 mil, 2 mil de você, depois entra com a ação, perde, você que vai pagar sucumbência, aí vão virar para você e vão falar, olha, Bruno, nós não prometemos causa-ganha, viu? Então, você pagou 5 mil reais, mas infelizmente não tem causa-ganha. Então, além de ter gastado honorários com a revisional, com essas empresas, você vai gastar com a sucumbência, porque se você não tiver justiça gratuita, e ações que envolvem imóvel normalmente não é fácil conseguir justiça gratuita, você vai ter que arcar com a sucumbência. Olha o prejuízo. Então, em vez de te ajudar, eu estou te atrapalhando, né? Estou te colocando numa furada. Então, hoje, o que eu faria? Ou eu tentaria um acordo, marcar uma reunião, um acordo, por e-mail, por telefone, nem sempre dão atenção, coisas de Brasil, coisas do brasileiro. Se não resolver no acordo, talvez você pensar se você consegue encontrar um motivo que você foi induzido a erro. Ou um vício oculto, um defeito no imóvel, ou alguma coisa que te prometeram e não é a realidade, ou de fato te empurraram essa venda. Se você conseguisse achar alguma situação, igual eu estou te falando, parecida, você poderia pedir muito bem a rescisão do contrato, ou seja, você viraria autor e não réu, né? Então, você inverteria o sistema, é um jogo de xadrez. E aí você talvez sairia pela porta da frente como autor e talvez com algum valor no bolso, né? Mesmo que não tenha uma decisão, tenha um eventual acordo, seria uma estratégia que tem dado certo em algumas situações, viu, Bruno? Mas essa seria uma ação contra a pessoa que me vendeu o imóvel, no caso. Contra quem te vendeu o imóvel. Entendi. Você teria que provar através Mas de em relação, assim, um em e-mail. relação a essa questão de
essa questão do valor da garantia, de o banco ter meio que pegado uma super garantia, digamos assim, né? A gente poderia dizer que o banco ele acabou tomando uma super garantia, porque ele financiou um terreno, mas ele, na verdade, tem um terreno e uma construção como garantidores. Isso o senhor não vislumbra assim? Você teria o caminho contra o vendedor, o caminho da ação de rescisão. Contra o banco, teria que ser uma ação revisional. E alegar o quê? Você falou o termo bonito, né? Uma super garantia. Essa super garantia, traduzindo, seria o quê? Seria uma cláusula abusiva, né? Você pegar no inquilinato, não pode ter 3 garantias no contrato de locação. E na compra e venda também, uma garantia que seja muito abusiva é uma cláusula nula de pleno direito. Só que qual que é o problema disso? Que eu enxergo que a chance de você perder essa ação é muito grande. Porque se pegar um juiz, uma juíza humano, de fato ele vai falar, não, realmente a garantia é um contrato com cláusula abusiva. Mas se pegar muitos juízes, e aí eu conheço bem, vai falar, não, você sabia o que assinou, você deu garantia, é um pacto entre as partes, é consensual. E eu tenho medo que isso aconteça com você, receio, porque se você perde uma ação dessa, você vai arrumar mais despesa. Não só com o advogado, mas sucumbência, né? E o valor da causa é um valor alto, porque é o valor do contrato. Então já pensou, você tem que pagar do dia para a noite aí 20%? Tudo bem, normalmente a condenação é 10, 15, mas se recorrer pode chegar a 20, o CPC fala em 20. Então, olha a fria que você pode entrar, ou seja, a situação vai piorar, porque você está arrumando mais dívidas, né? Com o advogado, pela ação, uma ação que custa em média 10 mil reais, e a sucumbência, porque você vai perder a ação, você tem que pagar o advogado que ganhou. Então, eu não faria, eu acho que é uma ação de risco e eu não colocaria você em risco, não. Acho perigoso isso, Bruno. Doutor, geralmente, esse processo todo leva quanto tempo, assim? A partir de, até do dia em que o banco, sei lá, te notifica. Uma questão que eu ia perguntar, hoje em dia a notificação ainda tem que ser pessoal? Na verdade, o seu caso vai para leilão. E aí nesse leilão, alguém tem que rematar. Se alguém arrematar o imóvel, vai demorar um pouquinho, porque na verdade a pessoa vai ter que pegar a carta de adjudicação, vai ter que registrar. Leva um tempinho para ela passar para o nome dela, né? Passando para o nome dela, é muito comum, se ela contratar um advogado, uma advogada que seja do bem, vai te notificar. Vai pedir para você desocupar em 30 dias, 20 dias, em 60 dias, e você não saindo, vão fazer uma ação de missão da posse contra você. E cabe eliminar. Então, esse trâmite dessa ação, até o registro e chegar até a ação, ele leva normalmente 6 meses, até 1 ano, né? Já vi casos aqui no escritório, casos estranhos, né? A pessoa compra, remata no leilão e não transfere, fica enrolando, acho que ela é mal orientada, falta dinheiro. Então, com sorte, eu já vi casos de 2 anos, né? Mas não é comum. Normalmente em 6 meses já aparece uma citaçãozinha para você, né? Para você desocupar. Hoje, fazer uma revisional, você vai fazer uma ação de risco, Bruno. Não faça não, com muito carinho, quero o seu bem. Não quero que você fique endividado. Acho perigosíssima essa ação revisional. Fazer uma ação de exigir contas não vai resolver seu problema. Fazer uma ação de rescisão de contrato seria uma saída menos perigosa. Menos perigosa porque talvez você consiga receber parte do que pagou, mas a rescisão você voltaria atrás. E nesse momento você já tem aí um banco, né, que já mandou receber a notificação, convalidou a propriedade. Acho uma ação de risco também, Bruno. Hoje o que eu faria? A tentativa é o quê? Fazer acordo. Se você vê que eles não te dão atenção, você poderia entrar no site do TJ, no site do Tribunal de Justiça de todo o Estado, você consegue usufruir do serviço de conciliação. Você marca pede um agendamento e uma audiência de conciliação. E aí acho interessante, porque você não gasta e o advogado deles, né, o advogado representante, compareceria nessa audiência para tentar fazer um acordo, né, alguma coisa nesse sentido para você tentar resolver o problema sem gastar. Mas hoje, nesse momento, são ações de risco. São sim, Bruno. Mas assim, pela experiência que o senhor acompanha de casos parecidos, eu acho que o senhor deve ter muitos processos que envolvem leilão e extrajudicial. O banco, ele antes de levar a leilão, ele consolida a propriedade, certo? Isso. Geralmente,
entre a inadimplência e essa consolidação de propriedade? É algo que acontece rápido, assim? Geralmente existe um número de parcelas em atraso? Vai muito de banco para banco, de gestão para gestão, né? Hoje, normalmente, esse trâmite, eu preciso de 3 a 5 parcelas. Normalmente, com 3 a 5 parcelas, o banco já toma uma atitude, né? Normalmente é assim. Agora, depende muito de gestão. Eu já vi no escritório aqui, 3 parcelas, já de fato o banco já tomar essa iniciativa, mandar a leilão. Mas esse trâmite demora, viu, Bruno? Porque, na verdade, eles vão ter que escolher o leiloeiro, tudo bem que costuma ter uma praticidade, o banco faz isso toda hora, mas demora de 3 meses a 6 meses, no mínimo, você vai ter esse tempo, né? Mas logo, a partir desse momento, desse lapso temporal, alguma coisa vai acontecer. Você vai receber essa surpresinha aí. Eu pergunto muito essa questão do prazo, porque é o seguinte, uma possibilidade que eu vislumbro, quer dizer, que seria, eu acho que o ideal, né, seria vender, conseguir vender o imóvel, apesar de não ser um momento muito bom, pelo menos aqui, nessa região onde eu estou, não é um momento fácil e também não é um imóvel de boa liquidez. É uma casa, assim, um habite de valor mais elevado, então a liquidez não é boa, assim, né? Assim, quando as pessoas conseguem vender aqui em 6 meses, isso é considerado uma venda rápida, né, aqui na região. Então, assim, quanto mais tempo eu tivesse, que eu já coloquei o imóvel à venda, muito provavelmente eu vou ter que aceitar um valor mais baixo, eu vou ter que ter uma perda financeira, mas faz parte, vou ter que aceitar um valor mais baixo, porque de certa forma, uma corrida contra o tempo. Aí a pergunta que eu faço para o senhor, assim, qual tipo de a estratégia para ganhar mais tempo a ponto de conseguir vender o imóvel, de tentar ali o senhor acha que negociando com o banco, assim, seria uma forma Tem a tentativa de ganhar um tempo, um fôlego de tempo para realmente conseguir uma venda? A não ser, você pode tentar marcar essa audiência, né, de conciliação no site TJ, é muito comum, tem que ser prático, um serviço tem que ser usado. Mas você pode fazer também outra situação que você pode aproveitar, fazer uma ação, só que precisa de advogado, né, e você já gasta, mas é uma ação que chama notificação judicial. De ação ela não tem nada, sabe, Bruno? Na verdade é como se fosse uma notificação extrajudicial. Só que o outro lado, por ter um número de processo e ser timbrado pelo fórum, acha que é uma ação, então vai para o jurídico, dá uma atenção maior, uma atenção especial. É onde você consegue ter mais respeito, ter mais acesso, ter mais contato. Seria uma alternativa você fazer uma notificação judicial informando que você quer esclarecimentos do que você deve e o que você pagou. Né? Uma notificação judicial. O banco pode apresentar contra a notificação. E aí você pode, com essa notificação judicial, pedir uma audiência de conciliação. Para poder, né, você com essa audiência de conciliação, tentar fazer um acordo. Nem sempre é possível, mas tem que tentar. E você ganha tempo com isso. Seria uma saída, viu? Agora, detalhe importante. Vamos dizer o pior cenário. O imóvel vai a leilão, alguém arremate. E alguém queira fazer ação contra você de missão na posse. Tem a ação reivindicatória e tem a ação de missão na posse. São diferentes. Ambas as ações eu tenho que ter o registro. Só que a ação de missão da posse, eu quero a posse pela primeira vez. Por isso é muito comum o autor da ação de missão da posse, ele ter comprado o imóvel e nunca teve a posse. Em um leilão, né, a arrematação, adicados da caixa, a venda direta. Eu compro imóvel, sou o dono, está lá no cartório de imóveis, mas eu nunca tive a posse. Então eu ingresso com uma ação de missão da posse para tirar o mutuário, para tirar o morador, o invasor, para ter a posse pela primeira vez. A reivindicatória não. A reivindicatória eu tenho o imóvel no nome, mas em algum momento eu já tive a posse. Então essa é a regra mais didática, né? Seria aí o maior exemplo dessa diferença simples entre essas ações. Ambas são petitórias. No seu caso, se você for citado numa ação de missão de posse, você tem o direito de se defender, você vai apresentar contestação. O problema é a liminar. Se o juiz der a liminar, aí a desocupação é antes da decisão final, né, uma tutela antecipada. Aí você vai ter que fazer correndo um agravo de instrumento. O agravo, o problema do agravo é que às vezes perde objeto, ou seja, a hora que o Tribunal de Justiça for julgar o agravo, você já foi retirado do imóvel, já houve a desocupação com o oficial de justiça, casos de força policial, né, arrombamento, quando é o caso. Né? Então, esse é o problema, né, Bruno? Entendi.
Uma outra pergunta que eu ia fazer para o senhor, doutor, Você vê, Bruno, como eu quero o seu bem, né? Seja arrematado em leilão, ou numa segunda hipótese, que eu acho até provável, não acho tão improvável de acontecer, que não haja leiloeiro, não haja arrematante interessado. Se, em ambas as hipóteses, existe a possibilidade de o banco ainda te cobrar algo ainda assim? Você ainda ficar com uma dívida com o banco? Essa situação, ainda bem que você falou, Bruno, eu queria te explicar assim, é perigoso, a gente precisa conversar. Eu já vi de tudo, né? Eu atuo muito na advocacia e dou aula todo dia, até ando um pouquinho cansado. Não perdi o amor pela docência, mas eu estou um pouquinho cansado fisicamente. O que eu percebo, Bruno? Muitas orientações erradas. Eu vou ser sincero, né? Eu acho que 97% dos advogados no Brasil não estão preparados para advogar. Não estão, não tem condições nenhuma. Em relação à língua portuguesa, em relação a conhecer a prática. Então tem muita orientação errada, orientação absurda. E uma das orientações mais absurdas que eu escuto é essa. Você não está conseguindo pagar o carro, o financiamento do carro, entrega o carro, que aí você se livra do problema. Não. Você entrega o carro, fica sem o carro e ainda vem uma ação de execução contra você do saldo devedor. É muito real isso. E a mesma coisa acontece, né, em relação ao imóvel. Eu sofri uma emissão de posse, foi a leilão, acabou, agora eu estou tranquilo. Não, porque uma coisa é a sua relação de compra e venda, outra coisa é o empréstimo com o banco. Se o imóvel vai a leilão, você deve 200 mil, o imóvel foi leiloado por 150, existe um saldo devedor, esse saldo devedor é de 50 mil. Um exemplo hipotético, né? Então, pode o banco fazer você pagar isso sim, através de uma ação de execução. Por isso, às vezes, é melhor você estrategicamente pensar numa ação de rescisão de contrato, porque você sai pela porta da frente. Tem a lei do distrato. A lei do distrato fala que a devolução é de 50%, em alguns casos 70%, né, de patrimônio de afetação. Mas o lado bom da história é que tem muito juiz que ainda aplica, em algumas situações, o CDC, principalmente no imóvel na planta, né? O CDC é o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, porque o consumidor ele foi lesado, né? Então, por isso eu estou te falando, se você conseguisse alguma prova que você foi enganado, induzido a erro, né, em relação ao valor da parcela, tem isso. Às vezes você vai comprar um imóvel e o corretor faz um simulado. Você vai pagar uma parcela de 1.500, só que depois a hora que vem a parcela real é 3.000, um exemplo. Se você conseguisse lembrar, achar alguma questão assim, te ajudaria para você conseguir a rescisão de contrato, você sendo autor, né? Então, te ajudaria bastante nesse sentido. Mas assim, doutor, me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu já li da lei de alienação fiduciária, você tem um primeiro leilão que o banco ele vai tentar leiloar pelo valor de avaliação, certo? Certo. Aí, geralmente ele não consegue leiloar no primeiro, aí ele vai para o segundo, e que o leilão seria pelo valor da dívida, mais os acréscimos legais, que é o valor mínimo, né? Isso. Que a pessoa pode arrematar. Então, nas duas hipóteses, ele necessariamente vai ter que leiloar por um valor que quite a dívida. Se ele não consegue leiloar, ele consolida, ele pega a propriedade para si, quer dizer, ele já está com a propriedade. Mas assim, o que eu ouvi e o que eu li a respeito é que aí ele dá a carta de quitação para o mutuário. Porque ele tomou para si a propriedade, aí ele vai para a venda direta, né? Ele leva o imóvel para uma venda direta. O Bruno, depende. Como é que ele vai assim? Como é que ele vai cobrar alguma coisa ainda em cima disso? Como que funciona na prática isso? Depende. É complexo isso, porque quando você deixa de pagar as prestações do financiamento imobiliário, né, do imóvel na planta, hoje o financiamento mais utilizado é a ação fiduciária. O banco, ele por direito, ele manda a leilão, ao leilão extrajudicial. Pode ser rematado em primeira asta, pública, segunda. Já vi casos onde o mutuário tem muita sorte e ninguém arremata, então fica numa lista de espera, vai para leilão de novo. Já vi vários casos aqui no escritório que realmente deu sorte o mutuário e ninguém arremata aquele imóvel. Por algum motivo ninguém remata, seja sorte ou algum motivo comercial. Então já vi casos assim.
Mas a questão de ter um saldo devedor, ela é complexa porque a gente teria que parar para fazer conta. Depende do número de prestações que você pagou, depende do tipo de contrato, e depende da arrematação no leilão. Quando você paga uma quantidade muito pequena de prestações, e de fato o imóvel vai a leilão e também é mal arrematado não, mal leiloado, isso é um problema, porque fica aquele saldo devedor e o banco te cobra. Então, tem várias situações que o imóvel vai a leilão e realmente não fica dívida nenhuma. Já vi casos que você tem um saldo a receber. Por incrível que pareça, você tem um saldo a receber. Mas aí já vai depender do quê? De analisar o que foi pago, quanto foi pago, o tipo de contrato e qual foi o valor da arrematação. Entendeu, Bruno? Mas em caso de não haver arrematação? De não haver arrematação, que banco que é, Bruno? Só para poder te falar melhor ainda. Banco de Brasília. Banco de Brasília. É muito comum o Banco de Brasília, ele é um banco, vamos dizer, como que eu vou falar? Quer ver? É um banco que terceiriza muito. Esse banco, essa instituição financeira, tem a mania ou a estratégia de terceirizar quase tudo. Não é só limpeza e segurança, eles terceirizam muita coisa, inclusive o jurídico. E são vários escritórios que prestam serviço. Então, o que acaba acontecendo na prática? Esse trâmite para ir para leilão, normalmente ele é demorado. Por quê? Porque como eles usam os escritórios terceirizados, até chegar no jurídico na ordem cronológica... Eu não estou conseguindo ver o seu direito. Está um pouco... A sua tela está congelada. Voltou? Voltou? Melhorou. Melhorou. O banco, até o banco, né, o escritório de advocacia, fazer o trabalho de mandar notificação, de fazer esse trabalho de conferência, checklist para mandar para o leiloeiro, esse banco, após 3 parcelas de falta de pagamento, 3 até 5 parcelas, ele vai aparecer no leilão depois de quase 6 meses a 8 meses, viu, Bruno? Isso já te ajuda, viu? Já é um tempo que provavelmente você vai ganhar. Claro que tudo tem exceção, pode ser que eu fale isso e mudou o gestor e mudou as coisas, mas normalmente é um banco, não vou dizer atrapalhado, mas é um banco, pelo fato de terceirizar muito, tudo é muito demorado. Acho que talvez até você já tenha percebido isso, né? Uhum. Sim, as respostas não são rápidas, né? Como é muito terceirizado, você tem dificuldade de falar com as pessoas, normalmente. É uma notícia boa porque você, talvez, em virtude dessa metodologia do banco, você já consiga ganhar aí pelo menos uns 6 meses, já te ajuda, já é alguma coisa, né? 6 meses já... Agora, Bruno, tempo de vender, né? Existem estratégias. O que eu já vi acontecer também, tá? E aí eu tô te falando algo que você vai analisar. Nós temos meios para sujar a matrícula. O imóvel, quando vai a leilão, o comprador ou investidor, ele vai analisar a matrícula do imóvel, que é o único documento que faz prova de propriedade. Então, tem pessoas que fazem o quê, no seu caso? Distribuem uma ação de uso capião. Já está pacificado no Brasil que quando tem financiamento imobiliário, você não vai ganhar ação de uso capião, porque o uso capião, você tem que ter posse, mas pacífica, nos domine, e você não pode ter financiamento imobiliário, porque senão todo mundo faria isso, né? Esses financiamentos aí de 20 anos, 30 anos, você ficaria 10 no imóvel, 10 anos, entraria com o uso capião, ganharia o uso capião e deixava de pagar. Então, já tem uma jurisprudência muito forte, né, no Brasil, na Alta Corte, Superior Tribunal de Justiça e no Supremo, que não cabe o uso capião de imóvel financiado, né, para proteger justamente a má-fé, para não gerar confusão e insegurança jurídica. Mas o que muita gente faz no seu caso, já vi, e aqui no escritório já deu certo. Você não faz uso capião para ganhar ação uso capião, porque você sabe que não vai ganhar. Mas você faz uso capião para tentar uma tutela antecipada para fazer a verbação premonitória dentro da matrícula do imóvel. Então você faz uma ação de uso capião e fala, ô juiz, ô juíza, a questão aqui é complexa, eu quero que seja feito através de uma ordem judicial uma verbação na matrícula do imóvel objeto de uso capião. Quando o juiz concede isso, o juiz a juíza, você sujou a matrícula, porque vai constar através de uma verbação que existe uma ação de uso capião em andamento em relação àquele imóvel. O que eu quero dizer para você? Isso te ajuda a inibir a arrematação, porque se eu sou um investidor ou um interessado, um comprador de imóveis em leilão,
eu vou olhar a matrícula e falo, opa, isso aí é fria, tô fora. Tem até uso de campeão em andamento, vai constar na matrícula. Então é uma estratégia que muita gente usa para sujar a matrícula e evitar que você, ou melhor, evitar a facilidade da arrematação. Você joga um balde de água fria. Claro que tem gente que vai arrematar do mesmo jeito, né? Mas a maioria não arremata. A maioria foge por receio, acha que é uma bucha, né? Sim, imagino. Então, Doutor, outra pergunta. No caso de uma não arrematação, como é que geralmente acontece? O banco, o próprio banco, assim, pelo que eu já pesquisei a respeito, o banco, geralmente ele não toma providências para desocupar o imóvel. Por exemplo, no caso de não ter um arrematante interessado, aí o imóvel vai para venda direta. É costume o próprio banco tentar desocupar o imóvel, ou ele deixa esse problema para quem for comprar mesmo? Olha, esse banco que você me falou, assim como o Banco Itaú, o Bradesco também, eles não têm interesse em ficar com o imóvel. Não é comum. A não ser se for um ponto muito bom, comercial, estratégico para eles, mas ainda mais um imóvel com característica residencial. Eles não têm, porque gera despesa, né? Esses bancos já têm muitos imóveis, então gera muita despesa. Então, quando você tem a sorte do imóvel não ser arrematado nem na primeira praça e nem na segunda, e acontece muito, ainda mais em época de crise financeira, econômica, é muito comum o banco mandar para uma listagem que chama lista direta de vendas. Esse banco, inclusive faz muito isso, ele tem alguns corretores cadastrados, alguns corretores de imóveis, foi para leilão uma, duas vezes, na primeira praça, segunda não foi arrematado, o banco manda para essa listagem desses corretores cadastrados e esses corretores de imóveis cadastrados tentam vender esse imóvel. Na rua, venda direta mesmo, na rua, né? Já tem uns contatos de investidores, é uma tentativa que o banco faz normalmente quando um leilão não dá certo. Mas esse banco que nós estamos falando, se nada mudar, normalmente isso demora muito, esse trâmite, né? Então, normalmente esse trâmite, se você der sorte, nós já temos aí de 3 a 6 meses até chegar a leilão extrajudicial. Então, 3 a 6 meses. Só se for algo fora da casinha. É comum esse banco demorar de 3 a 6 meses. É comum. Se você der a sorte, Bruno, e ninguém arrematar na primeira praça e na segunda, você já ganhou aí mais 6 meses. Nós estamos falando de quase um ano. E aí vai para a lista direta. Nessa lista direta, aí já, normalmente alguém arremata, não, compra, né? Compra de forma direta. Se der sorte lá também, claro que você vai ganhando tempo, né? Você vai ganhando tempo. O banco normalmente, ele manda depois do leilão, ele manda para essa lista direta de vendas. É muito difícil o banco passou pela primeira asta, a segunda, mandar de novo para o leilão. Ele tenta essa venda direta. Se não conseguir, depois de um certo tempo, ele pode até mandar para o leilão, porque é extrajudicial, ele pode tentar vender, né, de novo, se desfazer do imóvel de novo. Entendi. Mas não costuma demorar muito, assim, nessa lista direta. Nessa lista direta tem muito cobra, né? Normalmente o banco dá um desconto e vende, e a pessoa já está acostumada com isso, ela já tem um jurídico, então ela compra qualquer coisa, tendo preço, porque compra na quantidade, né? Normalmente são holds, né? Então eles investem mesmo. Então na lista direta normalmente se vende, né? Normalmente não passa batido não, é difícil. Mas esse trâmite, se der certo, para ir a leilão, 3 meses a 6 meses, só se for algo fora da casinha. Depois que foi a leilão, se a gente der sorte e ninguém arrematar, nossa, aí você já ganha mais uns 6 meses de novo. A gente está falando de um ano, hein? É um prazo interessante, sem você fazer nada, só observar de fora, entendeu? Uhum. Só assistindo. Só assistindo. Coisa acontecer. Entendi. Agora, Bruno, você pode, né? Acho que eu até perguntei, pessoal, a notificação, ela ainda precisa ser pessoal do leilão? Do leilão, sim. Do leilão, sim, mas tem muitas exceções. Na verdade, o seu caso é complexo, sabe, Bruno? Porque, olha só, você vê como a conversa vai longe? Você pode fazer hoje o quê? Você poderia fazer uma revisional, ação revisional, para tentar diminuir os juros abusivos, uma ação de risco.
Meu medo em relação a essa ação é você perder essa ação, que é uma ação fraca, é uma ação, o sistema não gosta muito dessa ação, o sistema que fala o judiciário, então é uma ação de risco para você, para o seu caso. Ação de exigir contas, uma ação que você poderia fazer contra o banco, falar, banco, eu quero saber quanto eu estou devendo, é um direito meu, e quero uma audiência de conciliação. Pode ser uma ação interessante para você, porque é café com leite. Você não vai gerar uma sucumbência absurda, é uma tentativa. Falamos da perdas e danos, para você não funciona muito. Então, não funciona muito. Hoje, o que você poderia fazer para gastar menos, uma notificação judicial, que é uma ação, e pedir nessa notificação judicial uma audiência de conciliação, para ganhar tempo. É o que você poderia fazer. Uma outra estratégia é você fazer uma ação de rescisão de contrato. Só que você teria que achar um motivo para pedir essa rescisão. O outro lado tem que ter te dado causa, né? Talvez um financiamento fora do valor que foi negociado, fora do valor simulado. Se não tem essa possibilidade, se acha que não tem forma, é melhor não fazer. Esses são os meios que você poderia utilizar para antecipar. Se você não fizer isso, podemos contar com a sorte, né? Perigoso. Pode o imóvel ir a leilão, para ir a leilão de 3 meses a 6 meses. Esse banco demora mesmo. Se esse imóvel for a leilão e ninguém rematar, você já ganhou mais 6 meses. Não rematar em primeira praça, segunda praça. Próxima tentativa do banco, uma venda direta. Só que a gente está contando muito com a sorte. Já vi acontecer, Bruno. Várias vezes, viu? Várias mesmo. Acontece, né? Quantas coisas a gente vê aí que eu não acredito. E que acontece? Então acontece. Mas é contar com a sorte, né? O que você poderia fazer é tentar marcar essa audiência de conciliação para não gastar dinheiro. Então, tentar marcar essa audiência de conciliação para não gastar dinheiro. Seria uma forma de você tentar atrasar esse trâmite, né? O banco tem uma gestão diferente, esse banco, né? Então, já vi muitas propostas de acordo serem deveridas, procedentes, seria uma alternativa. Eu abriria a mão da notificação judicial, se fosse para fazer ação mesmo, eu faria ação de exigir contas, porque é uma ação café com leite. É uma ação que você falou judiciário. Eu não sei o que eu devo, eu não sei o que eu paguei, eu preciso saber. Até para você evitar o efeito surpresa. E nessa ação, você poderia afirmar que você quer uma audiência de conciliação e mediação. Seria uma ação que o custo é bem menor, o risco é bem menor para você, e talvez resolva o seu problema, entendeu? Entendi, uma ação para... Chama ação judicial, de exigir contas. De exigir contas. E o senhor acredita que... Desculpa, tive ligação demais hoje. Fica tranquilo. O senhor acredita... Você tá que nem escritório de advocacia, hein? Nos daria, assim, porque a minha estratégia hoje seria ganhar tempo para conseguir vender, né? Como eu falei para o senhor. O senhor acredita que uma ação como essa nos daria tempo assim, a mais? Quanto tempo a mais? Daria um fôlego? Essa ação de exigir contas é uma ação café com leite. Você vai pedir que o banco esclareça quanto você deve, quanto você já pagou. O objetivo dessa ação é esse, né? É você ter essa resposta para você ter, de fato, a compreensão de quanto você deve, quanto você já pagou, porque a gente sabe que o banco enrola. Alguns bancos fornecem essas informações no próprio site, o Banco Itaú, mas muitas vezes o site é confuso, não é atualizado, então por isso usar esses meios, né? E o principal para você é pedir uma audiência, o agendamento de uma audiência de conciliação, para você tentar fazer um acordo, você tentar salvar a situação. Essas ações costumam dar certo, essa estratégia costuma dar certo. Já deu errado também, eu sou muito sincero. Tivemos um caso aqui que o juiz nem marcou audiência de conciliação, né? Então o juiz foi muito infeliz. Então acontece, mas é uma tentativa para você tentar atrasar. Se chegar alguma ação contra você, você ter uma tese de defesa. Então é uma alternativa que o custo não é tão alto e talvez atinja o resultado que você precisa, entendeu? Entendi. Hoje, Bruno, eu tentaria fazer algo sem gastar. Né? Você está numa situação que você não pode ficar gastando, não. E não pode cair na mão de alguém que te prometa alguma coisa e sabe que não vai resolver nada. Então, eu tomaria muito esse cuidado. O
quero o teu bem e prefiro ganhar sua amizade, seu respeito, do que te vender um serviço jurídico que não quero fazer isso sem precisar e sem poder ajudar. Eu faria a tentativa de fazer isso através de e-mail, tentar negociar. Bancos menores, e é um banco menor, claro que aí é uma potência também, mas esses bancos costumam facilitar essa negociação. Eu sei que às vezes é difícil a gente falar com as pessoas erradas, mas talvez mandar e-mail, ligar, falar, olha, eu quero negociar. Talvez você consiga fazer muito bem isso, extrajudicial, sem ação. Se você vê que não tem ninguém dá atenção para você do jeito que você merece, do jeito que deveria, aí você pode pensar sim em fazer uma ação de exigir contas. Por quê? Porque você vai buscar ter as informações que você precisa e também, principalmente, você vai usufruir dessa ação para conseguir, de fato, um agendamento de uma audiência para tentar fazer um acordo na audiência, entendeu? Entendi. A ação revisional, Bruno... forma de ganhar um prazo até conseguir uma venda. Entendeu? E a ação revisional é um crime o que fazem com os brasileiros, né? Aparece na televisão, aparece em rádio. Ligue para nós, vamos reduzir os juros abusivos, as taxas abusivas, vamos reduzir a sua prestação do seu carro, do seu financiamento imobiliário ou do financiamento do seu carro em 50%. E quantas pessoas caem, né? Aqui perto do escritório tem uma padaria, o dono da padaria caiu. Ele tem dois carros, ele contratou esses serviços para reduzir o valor do financiamento imobiliário nesses dois carros. E as pessoas caem, né? As pessoas caem. Então, é uma ação, cuidado, é uma ação perigosa, porque é muito difícil ganhar, claro que tem exceções, mas o judiciário é pacífico no sentido de falar, não, você sabia o que você estava fazendo, não vou reduzir, não tem juros abusivos. E é uma ação que tem que ter perícia, tem que ter um laudo técnico, então tem que precisar tomar cuidado. Às vezes é mais fácil você reduzir essa questão de parcela, você fazer algo consensual, você fazer uma ação de rescisão de contrato, fazer um acordo dentro dessa ação, uma ação de exigir contas, porque senão você pode entrar numa fria assim, viu? Pode entrar. E a portabilidade, viu, Bruno? Você chegou a ver a portabilidade? É que você está numa situação de anormalidade, né? Quando tem algumas parcelas em aberto. Mas quando nós estamos numa situação de normalidade, às vezes a portabilidade, você escolhe um outro banco e consegue transferir o financiamento para um outro banco e reduz o valor da prestação. A portabilidade é interessante, existe a conversão, né, que é da construtora para o banco. Tem outros nomes, outros termos que são utilizados. Mas a portabilidade normalmente ajuda em alguns casos, esses bancos digitais. Você chegou a tentar na época ou não? Desculpa? Você chegou a tentar a portabilidade na época? Transferir essa dívida? Não. Por quê? Não cheguei a verificar essa possibilidade, não. Eu falo, Bruno, pode ser que no primeiro momento isso não resolva, né? Mas, poxa, você pega uma portabilidade que reduz 30%, 40%... Desculpa, doutor, tem como você aumentar o seu volume? Não sei se é o meu que está baixo. Como ligaram para você, Bruno, acho que algumas vezes ligaram, mandaram mensagem, eu acho que a plataforma, ela protege a gente, a conversa, né? Por isso acho que ficou baixo. Agora tá ouvindo? O volume ficou um pouco baixo. E agora, dá para ouvir? Mas já está isso. Acho que eu tentaria, fazendo um cronograma, eu tentaria consensualmente resolver. Ligar, pedir, mandar e-mail. Não resolveu? Nesse meio termo, eu tentaria a portabilidade do financiamento imobiliário para um outro banco. Às vezes você consegue uma redução, né, da parcela do financiamento e já te ajuda. Não conseguiu? Aí eu tentaria por último, deixa eu ver, parece que caiu, Bruno. Voltou. Melhorou, né? Agora melhorou. Eu tentaria resolver amigavelmente. Se não conseguisse, eu tentaria em outro momento fazer a portabilidade. Analisar se é possível a portabilidade. Se a portabilidade de transferir um financiamento imobiliário de um banco para outro, se você conseguisse a redução no financiamento imobiliário, entendeu? Entendi. Não, o senhor esclareceu minhas dúvidas, eu vou tentar ir por esse caminho da negociação mesmo. Ô Bruno, desculpa ser sincero, mas eu não tô aqui para pegar o teu dinheiro, né? Eu tô aqui para te orientar bem, com respeito, e não deixar você cair em golpe, porque o golpe tá aí, né? Tá aí, as pessoas vendem milagres, né? O tempo todo, é muito comum. Sim. Então não vou deixar você cair nessa, não.
Porque já pensou, você conversa com o advogado errado na hora errada. Ele te vende uma ação de 10 mil reais, não resolve nada, você perde a ação, além de ter a dívida com o advogado que você contratou o advogado, ainda você tem que pagar a sucumbência do advogado que ganhou. E, poxa, e nesse momento não é mais dívida que vai te ajudar, né, Bruno? Sem dúvida, é verdade. Desculpa a sinceridade, mas eu quero o seu bem, tá? Tá ok. Obrigado pelas orientações e vamos força aí, vai dar certo. Tenta essa portabilidade, tenta negociar. No último caso, não deu aqui, não deu ali, pensa na ação de exigir contas. Café com leite, o risco é menor de você perder. Força uma audiência de conciliação. Não tem nada garantido, mas é uma tentativa. Mais segura. Tá ok, então. Tá bom, Bruno? Tá, obrigado, viu? Bom dia. Você também. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, até mais.